Olá, seja bem-vindo ao 10º dia da reflexão do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Ainda vou acertar até o fim dos 40 dias, né, gente? E hoje a gente vai falar de um tema que para mim é muito difícil, que é a rendição. Por quê? Porque a gente quer ter o controle da situação, não é verdade? A gente quer controlar tudo e, na verdade, o que me deixa assim pensativa, que eu tenho um longo caminho para chegar ao meu propósito, é que eu preciso passar por isso, né? Porque a essência da adoração é a rendição. E o versículo que abre o dia de hoje é esse, assim, ó. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Ai, gente, é lindo. É um dia lindo aqui que a gente vai viver, mas é difícil hoje. Eita, dia que vai martelar na minha cabeça. E já começou. Então vamos lá entender um pouquinho o que é rendição. Rendição não é uma palavra muito popular, quase tão mal vista quanto a palavra submissão, que eu também não acho ruim a palavra submissão. Você submeter a algo não quer dizer que isso seja ruim. A gente que inverte os valores das coisas, assim. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capitular perante o adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Então, os criminosos, né, capturados se renderam às autoridades. E aí fica parecendo que é algo ruim mesmo, né? Mas Deus, ele tem esse poder de reverter as coisas e ele reverteu isso na minha cabeça e eu quero sim ser tão submissa quanto dada à vontade de Deus. Mesmo porque eu fui no dicionário ver outros significados para a palavra rendição e eu achei as seguintes: ceder, desistir, entregar e obedecer. Então, para ficar mais fácil para a gente entender o que é render, é tipo assim, é eu deixar de fazer minha vontade e me entregar à vontade de Deus. Tá ótimo. Mas aí entender qual que é a vontade de Deus é mais difícil, né? Às vezes a gente põe o nosso eu muito na frente do que o do eu de Deus. E aí, nós... Por que é problemático essa história de rendição? Porque a gente quer ter sempre vantagem sobre as coisas. Sabe que eu escrevi isso no meu capítulo do livro? É verdade. Eu vou fazer parte de um livro agora. E aí, é escritor da sua própria história. Eu acho que é isso mesmo que chama. Depois eu posso contar para vocês sobre esse projetinho. E eu falo que eu tenho dificuldade em não... eu levo vantagem em tudo. Então eu dou um jeitinho de eu sair bem na fita, entendeu? E isso não é bom. A gente gosta mesmo é de falar assim, ó, se deu errado. É isso mesmo, bola pra frente. E a gente quer mesmo falar das nossas conquistas, né? E a gente quer falar do que é bom. E nem sempre isso é interessante pra gente alcançar o nosso propósito. Porque a nossa vontade, gente, é assim. Vocês vão ver aqui pra frente. Nem sempre é a vontade de Deus. E aí você tem que, né, ficar. Render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e misericórdia de Deus. Nós nos entregamos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor. Porque Ele nos amou primeiro, igual a primeira carta de João fala lá no versículo 19 do capítulo 4. É difícil, né, inverter essa ordem de falar assim. E aí, Paulo, né, o apóstolo, ele traz pra gente em Romanos 12:1 algo que pode nos ajudar bem, assim, ó.
Portanto, meus irmãos, ele é muito conselheiro maravilhoso, né? Esse Paulo também. Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. Vocês devem oferecer a Deus. Oferecer a sua vida para Deus é algo assim que você tem que passar uma vida estudando, gente, porque até agora eu não tô dando conta. E o que é esse render a Deus? Vamos entender uma coisa aqui. É fazer a vontade dele 100% das vezes. Não dá para falar que eu me rendo à vontade de Deus se de vez em quando eu faço só 95%. Ah, mas já, né? Já é a grande maioria. Não é 100%. Vocês sabem que é tipo assim, não, é namoro novo. Como é que é o namoro novo? Você vai lá, eu te amo, eu te adoro. Toma aqui um presente. Vamos lá pro ex, né? Toma o presentinho. Ô, gente, vocês acreditam que eu embalei esse trem só porque tinha o perfuminho dele? Nem deve ter mais. Enfim, aí, quando o namoro termina, o relacionamento termina, aquilo tudo que ele te deu com o maior amor do mundo, você pega pra ele e fala assim, ó, toma, não quero mais, entendeu? Não quero isso. Tipo, na hora que o trem desanda, aí você deixa pra lá, fala, não é bem isso, assim, nós vamos fazer de um outro jeito, Deus, porque o seu jeito não deu muito certo. E aí você não se rendeu, né? Fica com o presentinho que a pessoa te deu, o que tem, gente? Fica com o presente. Ai, viver, tem várias formas que as pessoas hoje usam para falar que ela é integramente, né, rendida ao Senhor. Então fala assim, ó, eu vou viver para Jesus e morrer para o mundo. Já ouviu alguém falar isso assim? Então, é muito legal você viver para Jesus e morrer para você mesma, né? Ser todo do Senhor, mas sabe, tem algo assim que me deixa cabuloso, que eu acho que eu escrevi aqui pra frente, porque a gente fala assim, que Deus é o nosso Senhor, mas de vez em quando eu vou fazer a minha vontade, não vou fazer a vontade dele. Gente, mas se ele é seu Senhor, ele que manda em você, não é? Se você é senhor de alguma coisa, você é dono daquilo. Ó. Ai, é difícil, né? Deus quer sua vida toda. Ele não quer só um pedacinho de sua vida, ele quer sua vida inteira. Ele não quer os 95%, para ele não é suficiente. E aí, a hora que a gente entrega a nossa vida inteira, geralmente é na hora que a gente está partindo dessa vida, né? Aquele momento, a nossa vida precisa ser realmente entregue 100% na mão dele, não pode duvidar nem um milímetro. Tipo, o João Batista duvidou, gente. Eu fico meio desconfiada da história de João Batista, assim, porque um versículo lá que Deus falou assim, dos nascidos de mulher, ele é o maior de todos. Por quê? Porque ele foi quem apontou o Cristo. Então, ele foi o maior de todos os profetas, gente. Ele esteve cara a cara com o Cristo desde o ventre, na verdade, né? Ele lá em Isabel, João Batista e Jesus em Maria. E aí, de repente, na hora que o trem pegou pro lado dele, que ele tava preso, né? Que ele ia ser lá degolado, ele mandou perguntar se Jesus era aquele que era de vir mesmo. Aí Jesus vira e fala o quê? Nossa, gente, isso é assustador, que a igreja ainda não viu isso. E aí, na hora que eu ouvi isso, eu falei, faz muito sentido. Aí Jesus fala assim, dos nascidos de mulher, ele é o maior. Mas, qualquer um, não, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mas existe alguém menor? Não. O menor é o menor. Então ele tá fora. No dia que eu vi isso, eu não concordei, pirei. Mas eu pirei e depois pensei que, tipo, faz muito sentido. Ele não rendeu totalmente.
E aí, na hora derradeira que você tem que falar assim, não é isso mesmo, é 100%. Aí você põe uma vírgula. Nossa, vai saber o que aconteceu, eu vou descobrir isso. Então, quando chegar lá, eu vou fazer essa perguntinha assim. São Pedro vai estar lá na porta e falar assim, deixa eu te contar uma coisa. Aí dentro do reino dos céus está João Batista. Então, o que acaba impedindo a gente de se render a extrema adoração, a vontade extrema, a vontade perfeita de Deus. 3 coisinhas, 3. O medo, o orgulho e não entender direitinho o que significa, que foi o caso de João Batista, sabe? Então, a gente vai falar dessas 3 coisas aqui agora. Por que eu posso confiar em Deus? O que faz você não confiar em Deus? O medo. E aí, qual que é, tipo, versus? Medo versus confiança. Porque se você não confia, é porque você tem medo de alguma coisa dar errada, entendeu? E aí é pôr o pé sabendo que você não vai afundar na água, que foi o que Pedro fez. Jesus falou, vem. Cara, o Pedro, ele tinha uma confiança em Jesus gigante, assim, gigante. Ele andou sobre as águas. Pensa de alguém falar assim, pode ir. E ele foi, mas de repente ele olhou para os lados. Aí surgiu o medo, bateu um ventinho, ele desviou o foco, afundou, Jesus puxou. Graças a Deus, Jesus puxa a gente. Então, perfeitamente falando, só após a ressurreição de Jesus que Pedro lançou fora o medo, que ele foi cheio e repleto do Espírito Santo. E aí, o Espírito lança fora o medo. Entender isso é algo assim que vai te empurrar para frente, né? Que se você tem medo, você não acredita no amor. Dá um exemplo pra você. Vamos voltar pros namorados. Ah, agora eu joguei o bicho lá longe. Deixa eu pegar aqui. Olha bem. Quando a gente... Olha o namorado, o ex, né? Quando a gente ama muito e de verdade acredita nesse amor, a gente não tem medo de perder. Não, a gente se ama de verdade. A gente vai ficar juntinhos eternamente. Não há medo nisso. Você pode, e às vezes, olha bem, o ciúme é algo interessante, né? Porque o ciúme é meio que um medo. Ah, medo de perder aquilo que você tem. E aí, na hora que você tem o medo, você não ama, não se sente ou não ama verdadeiramente, assim. E não entendeu isso. Então, é preciso a gente sentir-se amado por Deus. Enquanto a gente não sentir o pleno amor de Deus, a loucura que foi que Deus fez por nós, como Ele é completamente apaixonado por nós, nos ama ao extremo, a gente não vai conseguir se render totalmente a Ele. É impossível. É impossível. Ai, ai. E Ele nos amou primeiro, né? Ah, não, o Deus só vai me amar quando eu amar Ele. Não, Nina, não. Ele nos ama desde todo sempre, assim. Desde a eternidade até a eternidade. Tipo isso, assim. E aí, se você, meu querido e minha querida, ainda não se sente amado, você precisa fazer este caminho. Pede. Ele fala que tudo que a gente pedir, Ele vai dar pra gente. Pede Ele para sentir um pouquinho deste tamanho de amor que Ele tem por você. Ele te ama. É de verdade, assim. Ele tem o perfeito amor. E aí, como que a gente descobre o tamanho deste amor? E eu só consegui descobrir isso depois da primeira vez que eu li a Bíblia. Assim. Eu percorri as histórias da Bíblia, principalmente os Evangelhos e o Novo Testamento, mas sempre à luz do Antigo, porque senão você não entende, né? Tipo assim, vence todo o Antigo Testamento e aí o Novo cumpre aquilo que estava escrito. Então, todas as promessas, mais de 300 o profeta faz uma... Como é que é?
Quando a pessoa fala que vai acontecer, sabe? Profecia, profecia. Então, todas as mais de 300 profecias que foi dita no Antigo se cumpre no Novo. E aí, não tem como eu saber, conhecer este amor claramente como a luz do sol, se eu não ler a palavra. Ela é o manual do proprietário. É aqui que está escrito todas as coisas que você precisa saber. E aí, de acordo com o que você vai vivendo, as passagens bíblicas vão ressoando na sua mente. É algo maravilhoso. Conta pra mim se isso já aconteceu. Você está vivendo uma situação e aí, de repente, você lembra de uma passagem bíblica e fica tudo... Vambora, porque tá tudo certo. É isso. Esse capítulo é um capítulo bom para ler, assim. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a narração da Regis lá. Como que ela chama mesmo? Silvia Regis. É muito boa. Eu acho que eu ainda vou competir com ela uma narração, mas ela tem uma voz delícia. Ainda que é fundinho musical, né? Meu fundinho musical que é da cigarra. E do cachorro. O dela não. Ela tem lá as músicas maravilhosas. Então, aí, a partir da hora, para metrificar o amor de Deus, precisa olhar para Cristo. Sim. Se eu não me sinto confortável... tá. É assim. Quando a gente olha para Jesus, a gente consegue mensurar o tamanho do amor que Deus tem por nós. Porque ele é o Filho amado. Então, entregar a barbárie do mundo, si próprio, porque o que é nosso filho? Você já imaginou, gente, vocês entregar um filho de vocês para morrer? Nossa! Tem coragem? Não, eu também não tenho, não. Mas ele teve por nós. Então, quer dizer, o ser supremo e divino, a autoridade, se rebaixou à condição humana para que eu pudesse ter de novo ligação a ele e entender um pouco do amor dele, né? Mas também, se eu sinto que é uma prisão estar envolvido neste amor, tipo, é porque e tudo não pode, tudo cheio dos poréns, aí também não é amor. Porque às vezes tem cara de amor, mas não é, sabe? É cruel, assim. Chega a ser cruel uma pessoa que fala que ama a Deus, mas não... Tudo não pode. Tudo tá errado. Não entende a liberdade, sabe? Nós vamos falar da liberdade mais pra frente. O que impede... admitindo nossas limitações, né? É um impedimento da gente dar um passo adiante. Essa é a segunda coisa que impede nós de rendermos-nos totalmente a Deus. É o orgulho, né? É o desejo. Aí traz um trem aqui que é pesado, assim. É pesado, que traz a história de quando a serpente conversou com a mulher, assim. E é triste. É muito triste você querer ser Deus na sua vida, né? Que ela fala assim, você será como Deus se comer aí, né? E desobedecer a Deus. E no fim da vida, no fim das contas, fim das contas, o que a gente quer mesmo é ser como Deus, né? Ter o poder todo de Deus, a glória toda, a majestade dele, né? A gente vive nesse mundinho oco, vazio, de querer se comparar a Deus. Isso é um problema. E quem implantou isso no coração do ser humano foi Satanás. E aí pensar que tem pingos de Satanás dentro do meu coração, Jesus tem de misericórdia de nós, né? Que só ele. Então,
você querer ser senhor da sua vida vai te impedir do Senhor Deus, né, do Senhor Jesus, ser dono da sua vida. Porque você quer ser senhor da sua vida, né? Você quer ter o controle de tudo. A vida é uma luta. A maioria das pessoas não percebe, né, que a nossa luta é com Deus. Queremos ser Deus. E não há nenhuma chance de nós ganharmos essa luta. Jacó tentou ganhar de Deus e não conseguiu. E olha, Jacó é Israel, gente. Ele carrega, Deus mudou o nome dele. No dia que ele lutou com Deus, e que Deus deu uma travadinha nas coxas dele, e ele se rendeu. Foi o rendimento de Jacó. E Deus fez dele uma nação. É porque Deus tem esse poder, né, gente? De pegar o que não presta e transformar em algo muito bom. Ele faz isso comigo e com você, entendeu? A nossa luta é com Deus. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. E quando tentamos ser Deus, que acabamos parecido com Satanás, o qual quis a mesma coisa, né? Então, lá em Gênesis 3:5 fala isso pra gente, né? Da serpente. E aí é preciso a gente voltar o quê? De novo, manual para ver qual foram os erros das pessoas e como Deus corrigiu as coisas. Meu Deus. Aí, olha bem, teve que mandar o filho dele, porque Adão foi lá e resolveu não travar a mulher dele. A culpa é de Adão, nem é de Eva, viu? Porque Adão não tomou conta da mulher dele. Ele era o primeiro, ele tinha que estar ali e falar, não vou comer esse trem e tal, e salvar nós. Aí Jesus teve que vir derramar até a última gota de sangue dele para fazer isso. Adão terrível. E a Eva é terrível também. E isso é muito forte, né, gente? Você seguir os conselhos do inimigo de Deus. Nossa, queremos ter tudo e fazer tudo e ficarmos deprimidos, e ficamos deprimidos quando Deus dá a outras pessoas coisas que você queria ter. Você não reclama? Isso, gente, é inveja. Inveja, ciúme e autopiedade. Eu detesto pessoa que fica se fazendo de vítima. Ai, porque comigo, nananana, eu sou tão boa. Não, gente, isso é coisa que a serpente tá plantando no seu coração. Sai dessa, entendeu? Sai que você vai se dar melhor aí. E isso é querer ser Deus. Tipo assim, porque Deus fez isso com fulano, fez comigo. Então eu queria ter a autoridade de Deus fazer o que, entendeu? É tentar ser Deus. E este foi o pecado de Eva, que foi Eva que escutou lá, entendeu? A serpente. Ser como Deus, ser parecido com Deus. Vai lá, Gênesis 3:5. Ouve o que a serpente falou e para de ficar obedecendo a serpente, porque você vai se ferrar e eu também. Então, o que significa o render-se, né? Então, beleza, eu não quero mais ouvir a vozinha da serpente, eu vou me render totalmente a Deus. É deixar que ele assuma o controle. Entrega, sabe, o controle da TV? Antigamente era muito famoso, né? Então tem pouco que eu não pego num controle. Mas o meu controle hoje é meu celular, né? Pega meu celular, pelo amor de Deus, não pega. Mas ele não é proibido para ninguém. Graças ao bom Deus, já foi. Meu celular já foi proibido para todas as pessoas além de mim. Hoje em dia ele não é mais. Graças a Deus. Não tem nada aí que vai me condenar. Graças a Deus. É um caminho, né, gente? Quando você se rende, ele te chama para o campo de batalha, para vencer por você. E isso é muito claro no manual do proprietário. Quando ele pega, por exemplo, Davi, a história de Davi é belíssima, né, gente? Olha lá, e matou Golias com uma pedra. Você acha que foi Davi? Claro que não, gente. Foi o Senhor de Davi que fez isso. E ele deixa muito claro isso, né? E Josué, olha isso, gente, mas eu acho que a história de Josué é a mais cabulosa de todas, porque, tipo assim, foram, sei lá quantos homens, eu acho que foram 12 homens, né? Um de cada tribo, foram 12 homens para a cidade de Jericó,
para espionar Jericó. Por quê? Porque era a cidade que Deus tinha prometido para aquele povo, mas só que já tinha um outro povo morando lá, entendeu? E aí foram os 12 homens, na hora que voltou. Gente, lá tinha pessoas muito altas, falam que eram gigantes, assim, mas que a terra era muito boa, mas aquele povo era muito forte. Mas lá se dava de tudo. E aí eles voltaram. Quando eles voltaram, 10 deles falaram assim: não tem como a gente invadir a cidade. Mas eles tinham uma promessa de que aquela cidade era deles. E aí Josué e Caleb, né, virou e falou assim: não, aquela cidade lá é boa demais. Eles olharam por outra ótica a situação. É lá que a gente vai morar, sim, que aquela que é boa. Foi lá e exterminou todo mundo, né? E quem duvidou, gente, não entrou na cidade. Não entrou. Deus matou todo mundo. A geração que podia ter ficado ali 15 dias atravessando um deserto, ficou 40 anos, até que aquela geração morresse e uma nova geração entrasse na terra prometida. A eternidade, o reino de Deus é essa terra prometida. E Josué entrou lá porque ele creu que Deus ia dar aquela cidade para eles, né? Pode ler Josué, essa história tá lá em Josué. Josué, não, é por ali assim. E isso, gente, é deixar Deus tomar o controle da situação. Eu ando falando demais aqui. Eu tinha que editar esses vídeos, não dá tempo, gente, de editar, tem que ser tudo assim, na lata que sai. E olha aqui, aí eu fiz uma seta aqui falando assim, que foi uma frase de C.S. Lewis. Gente, C.S. Lewis é um cara que converteu, uma história bem bonita, né? E ele entendeu bem muita coisa que a maioria das pessoas não entendem, né? Quando mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, pois foi Ele em que nos fez. Ele inventou todas as formas, todas as pessoas diferentes uma das outras. E quando eu me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, pela primeira vez começo a ter a minha própria real personalidade. Porque ficar falando assim, esse povo da igreja é umas marionetes, né? Nada pode, nada pode. Não é que não pode, é que eu não quero. Isso não agrada o meu Deus. E eu não vou fazer porque eu não quero fazer. Não é porque vocês fazem que eu sou obrigada a fazer isso. Você entendeu? E aí você se destaca no meio da multidão, que é tudo um bando de gado, é eles, né? E fala que somos nós, que vivemos a liberdade de podermos escolher. Não, eu não quero fazer isso, não quero viver do jeito que a serpente mandou a gente viver, igual a Deus. Assim. E aí, sim, Senhor. Aquela história do Senhor que eu falei, tá escrita bem aqui. Eu falei assim, sim, Senhor, não, Senhor. Tipo assim, quando eu falo assim, não, Senhor, eu não quero, tipo, ele tá falando pra você falar, não, Senhor, kkkk, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele é o seu Senhor, é pra você obedecer a ele. Não tem essa história de, não, Senhor, dessa vez eu não vou fazer. Olha bem, Pedro, eu já falei que Pedro e eu somos muito parecidos, né? E Pedro afundou, eu afundo de vez em quando, eu afundo assim feio. Mas ele falou assim, ó, olha como é ceder, né, à vontade de Deus, a palavra de Deus, se submeter àquilo que Deus pediu para ele. E Jesus mandou Pedro novamente jogar as redes. E aí o que ele falou? Depois de passar uma noite inteira pescando. Gente, ele passou a noite todinha jogando rede, não saiu nada, nem um peixinho. Aí de manhã, assim, no primeiro raio de sol, Jesus aparece e fala assim, lança a rede. Ele falou, Senhor, olha a resposta dele. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira. Olha a fala pesada dele. E não pegamos nada. Mas, porém, entretanto, sobretudo, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes novamente. Isso é confiança. Nossa, isso é confiar demais.
Pessoas que se entregam a Cristo, obedecem a palavra de Deus, ao mesmo tempo que, do mesmo jeito que ela não faz sentido, mesmo assim você vai e faz. É porque é ilógico, assim. As coisas de Deus são tudo meio ao inverso, né? É da hora. E aí, aqui traz outros exemplos de pessoas que a gente pode ver que fez a vontade de Deus. Abraão, Ana. Ana foi a mãe de Samuel. E José do Egito. Cara, José foi muito... Não, cabuloso. A história de José é muito boa. Eu quero ser a José aqui da minha casa. Eu já decidi isso. Meu irmão mais velho foi-se, né? Então é eu. Agora é nós. Aqui. O que é confiar em Deus? Não precisar estar sob o controle da sua situação. Eu confio em Deus. Assim, eu lembrei de uma vez que eu confiei muito em Deus, que foi quando eu entreguei as coordenações, tanto da minha comunidade, quanto da pastoral que eu trabalho, que é a Crisma, para o Senhor. Eu falei, eu não vou seguir. E foi, assim, muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que quer ter controle de tudo. E eu falei, se eu não estiver lá, não vai dar certo, olha. E aí já tem 1 ano já que eu estou fora das coordenações, né? E, nossa, é verdade. Deus, ele transformou completamente a minha vida. Completamente. O caminho que eu peguei, vocês não têm noção, assim. Eu não tinha parado para pensar nisso. É porque tem coisa que primeiro você tem que obedecer para depois você entender, né? É verdade. Pirei aqui agora. Pirei na batatinha. Então, o que acontece? Você não precisa estar sempre no controle. Aí vem o que tá lá em Salmos 37:7. Entreguem-se ao Senhor e espere paciente por Ele. Né? Não é que assim, eu vou fazer hoje e logo amanhã o trem vai estar resolvido. Não é assim, gente. Tem o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Mas o tempo dele existe, é verdade. Isso acabou de cair uma ficha. Vocês não viram? Não, tanto de ficha caindo no seu... Agora, que incrível, gente. Ai, ai, é verdade. Eu anotei um tanto de coisa aqui pra mim, um versículo que eu não vou ler, depois eu vou ler de novo, porque eu não queria marcar e eu fui marcando tudo isso aqui, olha. Olha, eu fui marcando tudo. Eu falei assim, isso aqui deve ser pra mim, porque eu nem quero isso. É um trem de dinheiro aqui. Ai, ai. Muitas pessoas acham-se difícil entregar a Deus o seu dinheiro. Eu vou olhar bem sobre isso, assim. É porque eu tô nessa fase de ganhar dinheiro aqui na internet, né? Então, é algo que eu não quero perder de jeito nenhum no meu coração. Então, eu vou prestar muita atenção nisso, porque nós estamos entrando num ciclo de prosperidade gigante. Enfim, amém que isso aconteça na vida também, entendeu? Eu posso pedir socorro, mas que seja feita a vontade de Deus. O que acontece? Jesus, ele... Não é que ele queria passar pelo que ele passou. Antes dele ser preso, e ele sabia que ele seria preso e morrer, né? Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele suou gota de sangue. Gente, é o extremo, assim, do corpo. É o único que eu sei que suou gota de sangue, assim, tá falando. Foi um estresse gigante que ele passou. E aí ele fez a oração de entrega da vida dele. Tipo assim, ninguém gosta de sofrer. Você acha que Jesus gostava de sofrer? Ele era boca dura, assim, linguinha afiada. Mas ele não queria passar por aquilo. Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Contudo, que seja... não seja feito o que eu quero, mas sim o que queres. E tá tudo certo se na minha oração eu falar com Deus assim, ai, não faz isso comigo, mas se é da sua vontade, faz. Tá tudo certo, nós somos limitados. Esse assim, pai, afasta-se de mim este cálice,
é o ser humano de Jesus falando sobre a divindade, né? Mas ele era obediente até o fim. E aí, Jesus orou, né? E fez essa oração e tá tudo bem. O propósito dele era passar por aquilo, ele passou. E assim, depois veio a recompensa, né? Ressuscitou, ressuscitou de verdade. Daqui a pouco nós vamos fazer esse grito, né? Aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Eu amo a Vigília Pascal. Nossa, a Vigília Pascal tinha que durar muito. A gente tinha que mudar, assim, lá pra igreja. Na quinta-feira, de noite, sair de lá só depois que a vigília acabasse e Jesus ressuscitasse, né? Porque a gente tem que morrer lá com ele. Sabia que o único dia do ano que não tem missa é sexta-feira da paixão? E o povo fala assim, ah, não, hoje é sexta-feira da paixão, vou na missa. Há uma ação litúrgica, mas não tem missa não, gente. Ai, ai. Eu falei ai, eu escrevi ai aqui. Aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz, Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para que a tua glória e o teu cumprimento e o cumprimento do teu propósito na minha vida ou na vida de outro alguém for este, por favor, não afaste o sofrimento de mim. Duvido que você fale isso. Não fala, gente. Se render é muito difícil. É muito. Até Jesus sentiu dificuldade em fazer isso. Você tá doido. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a natureza do nosso ego, né? Nós somos egoístas a ponto de achar que comigo não tem que acontecer. O problema é esse. Mas daí vem as vantagens da rendição. É que ela traz para nós uma paz enorme, traz liberdade e traz o poder de Deus sobre a nossa vida. E não tem aquele que não concorde de quando, tipo assim, você entrega na mão de Deus, você não se preocupa. Não se preocupa. Não se preocupa. Vai acontecer do jeito que quer. É eu com minhas histórias, né? Vai ficar longo o vídeo de novo. Quando o meu irmão tava na vida da bebedeira, ele tava em depressão, ele não incomodava ninguém, gente. Não, ele era muito incomodado, mas ele não incomodava as pessoas, sabe? E aí minha mãe tá assim, vai atrás dele. Já fui muito atrás dele pra trazer ele pra casa. Nem sempre ele veio. E aí eu falei com a minha mãe um dia assim, mãe, presta atenção. Nós vamos fazer o que ele precisar na hora que ele estender a mão dele. E se a gente tem que se preparar para, se quando ele estender a mão dele, a gente tiver de enterrar ele, só tá preparado para enterrar ele? Então fique em paz, porque ele é livre para ele estar onde ele tá agora, né? Um homem que já tinha 47 anos, 45 anos, ele começou a beber já depois de velho, uns tormentos. E assim, eu lembro diversas vezes de eu falar com minha mãe assim, ele é livre, mãe, ele é livre. Esteja aqui na hora que ele precisar da senhora, mas durma, tenha paz. E a gente teve, gente, todos os momentos do lado dele, todos que ele precisou, todos. A gente tinha um amor para aquele irmão, a gente gostava demais dele, que ele era o popstar da família. Oh, meu Deus, viveu muitas vidas ele ali, da vida dele. Ai, ai. Mas, perfeitamente, e para nós católicos, eu tenho um problema com o povo que chama Maria de senhora e não imita ela, entendeu? E Maria, você vê que Jesus era filho de Maria, você vê o fruto perto da árvore, né? E aí a palavra que Jesus falou, que a gente acabou de refletir, Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha, né? Eu não quero, mas seja feita a sua vontade, é de uma forma semelhante à que a Maria falou quando o anjo chegou até ela. Que ela falou assim, uai, mas como se dará isso? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. É filho dela.
Jesus é filho da Maria, com força mesmo. Então, ela é um exemplo para nós de alguém que se rendeu à vontade de Deus. Totalmente. Uma menina, uma virgem, ela acreditou num absurdo que ela ia engravidar. Loucura, tipo, só coisa de doido que tem na Bíblia. Mas eu amo demais, assim. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. Espera ele agir. Espera, gente. Um dia o Kerron falou, eu falei assim, meu filho, casa virgem. Fica essa vida, né? Deus vai te dar a sua esposa. Você vai correr atrás dela? Vai, mas ele tá preparando algo muito bom pra você. Ele tá assim, mãe, mas e se ele não entregar a minha esposa? Falei, já não tá confiando em Deus, o trem já não vai dar muito certo, né? Ai, ai, quem dera eu pudesse ser hoje tudo que eu quero ser. Pudesse ser. Não dá mais, né? A gente já pecou demais nessa vida. A melhor forma de viver, então, é quando a gente larga a mão de... Deixa eu pegar minha última folhinha aqui, né, gente? Larga a mão do nosso ego, tá? Então, deixa pra lá o orgulho próprio, o medo, o rancor, o amor ao dinheiro, a luxúria. A luxúria, pra mim, durante muito tempo da minha vida, foi o meu maior pecado. E tirar ela de vez em quando ainda é difícil, né? Se entregar a Deus de verdade é difícil. Se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. E a sua vida fica uma desgraceira danada. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim para Deus. Por isso, temos o propósito que lhe agrada, que agrada a Deus e não o que agrada a mim. Render-se é entregar-se. E o que é entregar-se, gente? Entregar-se olha bem que loucura. Que é sensato, na verdade, né? Algumas vezes leva anos, mas por fim você descobre que o maior obstáculo às bênçãos de Deus em sua vida não são os outros, mas você mesmo. Sua teimosia, seu orgulho obstinado e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus na sua vida enquanto estiver enfocado nos seus planos pessoais. É impossível. É você não achar um tempinho, cara, para pregar o evangelho com a sua vida, assim. Usa a sua palavra também. Eu resolvi usar palavras aqui agora. Eu pelei. Santo Agostinho falava muito isso. Ele usou palavras também, né? Essa frase, inclusive, é de autoria de Santo Agostinho, né? Pregue o evangelho. Se preciso for, use palavras. Ele é sensacional. Olha, para você se render a Deus, o texto traz aqui pra gente que você precisa se deixar lá no passado, os problemas do passado. Você precisa se arrepender das coisas que você fez de errado, sim. E na hora que você se arrepende, você larga lá. Eu me arrependi de umas coisas que eu fiz e o outro lado não se arrependeu. Assim, não perdoou. Ele não perdoou e aí o trem não andou. Coisa de maluco isso. Os arrependimentos... Então, entregue tudo a Deus. Os arrependimentos do passado, os problemas do presente, as ambições do futuro, seus medos, sonhos, fraquezas, costumes, mágoas, traumas. Ponha Jesus Cristo na direção da sua vida e tire as mãos do volante. Não tenha medo. Essa frase, não tenha medo, ela é repetida na Bíblia 365 vezes. É porque a gente tem muito medo. Controlado por Jesus, você vai dar conta de qualquer coisa, conta de qualquer coisa. Tipo, você vai dar conta porque não é você que vai dar. Olha o que Paulo fala. Eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio através dele, que infunde uma força interior em mim. Sou independente na dependência de Cristo. Filipenses 3:13.
Filipenses 4:13. Cara, isso é muito louco, olha bem. Eu sou independente, eu faço o que eu quero, mas na dependência de Cristo. Vai saber o que significa na real, né, gente? Nós fica aqui achando que nós que tem que controlar as coisas. Tenha uma história para contar, ou me conte a sua história de redenção. Por quê? Porque na Bíblia, várias vezes as pessoas se renderam. E o momento de Paulo, por exemplo, foi quando ele ficou cego. Ele se rendeu a Jesus e conseguiu ouvir a voz de Jesus quando ele ficou cego, caiu do cavalo lá em Damasco. Vocês lembram dessa história? E aí, ele tem essa história e contou essa história para nós. Qual que é a sua história de redenção? Você já caiu do seu cavalo? Aonde? O que Deus precisou fazer com você para que você conseguisse se render a Ele? Paulo precisou parar de ver com os olhos para poder ouvir a voz de Deus. Paulo, e ele reconheceu, cara, é muito louco isso. Que ele ouviu, qual que foi a resposta dele? Oi, Senhor. Ele sabia qual que era a voz de Deus, só que a visão dele estava deturpando a voz. Ele reconheceu a voz. É igual um filho quando fala, mãe, cara, tem 30 mulheres. A mãe dele sabe que, entendeu? Então, você pensa aí, reflita. Qual foi a hora que você caiu do seu cavalo? Essa é também chamada a hora da conversão da sua vida. Conta pra mim essa história. Se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mão de suas próprias vontades. Elas precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. É tipo assim, tome a sua cruz e me siga. Esse negócio de cruz eu não vou falar, porque eu vou falar lá no... Quando acabar isso aqui eu vou falar da cruz. Antes da Páscoa eu vou falar da cruz. Que pra mim é fenomenal. Aviso importante. Deixe-me dar um aviso. Uma vez que você tenha decidido entregar sua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes será inconveniente, antipático, custoso ou uma tarefa aparentemente impossível. Significa que você frequentemente fará o oposto do que deseja. O Bill é um cara bem interessante, assim. Bill Brinkett, sei lá, fundador da Campus Cruzada, da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Eles inventam uns nomes da hora. Alguém perguntou para ele uma vez por que ele estava fazendo aquilo. Aí ele respondeu assim: quando eu era jovem, eu fiz um contrato com Deus. Eu verdadeiramente redigi e assinei o meu nome embaixo. Ele dizia: deste dia em diante eu sou escravo de Cristo. É por isso que ele fazia as loucuras que ele fazia. E aí, assim, as pessoas não... Gente do céu, vai dar uma hora hoje, hein? Nós juntinhos. As pessoas, elas não sacam muito as coisas que elas falam, assim. Se você fala que ele é o seu senhor, ele é seu dono, você é escravo dele. É difícil eu travar minha língua às vezes, né? Cara, você é escravo, você fala assim, eu sou escravo de fulano. Cara, você tá sob o domínio dele. Você já assinou um contrato com esse Deus que você fala que é seu Deus? Ou você ainda está debatendo e lutando com Deus a respeito do direito que ele tem de fazer com sua vida o que ele quiser? Este é o momento que você precisa se render à graça, ao amor e à sabedoria de Deus. Ai, eu tô no caminho. Isso é bom, né, gente? Nós estamos no caminho. Se você ficou aqui até agora e fala assim, Karine, você fala demais. Fala aqui nesse comentário comigo. Karine, fala menos. Você fala muito. E aí, vamos lá pensar no nosso propósito, o 10º dia, um tema para nós refletir. A essência da adoração é a rendição. Aí você para e pensa o que é essência. E fala assim, eu quero que essa essência exale de mim. Que eu exale este odor delicioso. Os meninos vão crismar agora, eu expliquei isso pra eles.
Versículo para memorizar. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use você a fim de fazer o que é direito. Está em Romanos 6, 13b, né? E uma pergunta para você meditar no dia de hoje é: que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Eu vou pensar sobre isso hoje o dia inteiro. E eu tenho tanto serviço para fazer hoje, estou indo. Então, dê uma olhadinha que eu vou deixar na descrição deste vídeo o link lá do Instagram do Amiga Catequista, que eu não tenho postado nada, mas vai que quando você estiver vendo esse vídeo, eu poste. Então me siga lá, que vocês vão de vez em quando saber das minhas loucuras também. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e ative as notificações. Quando essa louca começar a falar, você vai receber lá um no seu telefone, tá bom? Beijos e até dia 11.